Bem-vindo à minha visão interna informada cientificamente sobre temas de saúde mental. Se você achar este vídeo interessante ou útil, por favor, curta e se inscreva no meu canal. Olá, este é o Dr. Todd Grande. A pergunta de hoje é: se eu posso falar sobre a relação mãe-filha em uma situação onde a mãe é narcisista? Então estarei falando sobre maternidade, narcisismo. Esta é realmente uma situação bastante comum que os conselheiros veem no trabalho clínico. Então, vou abordar isso examinando os 9 sinais da mãe narcisista. Então, aqui, novamente, estou olhando especificamente para a relação mãe-filha, mas algumas dessas, é claro, se aplicariam a outras combinações de pais e filhos, mãe-filho, pai-filho e pai-filha, o que me leva ao primeiro passo nesta resposta, e isso é olhar para os pais narcisistas em geral. Então, vou passar de pais narcisistas para estilos de parentalidade, e em seguida, dar uma olhada nas características da mãe narcisista, e então dar uma olhada nas consequências de ter uma mãe narcisista. Então, o narcisismo é uma construção de personalidade que inclui características como ser egocêntrico, ter um senso de direito, exigir admiração e, geralmente, é dividido em 2 tipos. Temos um tipo grandioso, onde alguém é socialmente dominante, extrovertido, arrogante e resistente à crítica. Isto é uma clara manifestação de narcisismo, também conhecido como narcisismo ostensivo. E então temos o narcisismo vulnerável, e aqui vemos características como vergonha, uma hipersensibilidade à crítica, ser ressentido. É um pouco mais escondido, e também é chamado de narcisismo encoberto por esse motivo. Como todas as construções de personalidade, acredita-se que o narcisismo ocorre devido à genética e por causa do ambiente. E vimos muitas pesquisas dividindo a contribuição de cada um desses para o narcisismo. Vemos que a hereditariedade do narcisismo está entre 47% e 64%, o que significa que a influência do ambiente está entre 36% e 53%. Geralmente, eu apenas presumo que a contribuição é aproximadamente 50-50. Então, uma das perguntas que eu ouço muito é: pode uma mãe narcisista causar uma filha narcisista? Essa é uma das preocupações que surgem, pois as pessoas geralmente não querem ser narcisistas. E eles têm medo de que estar expostos a alguém que é narcisista, especialmente uma figura importante como uma mãe, possa levar ao narcisismo. Assim, existem várias teorias sobre como isso poderia ocorrer. A parentalidade narcisista está ligada ao narcisismo, mas não está claro qual mecanismo leva a isso. Há uma teoria de que gratificação demais pode levar ao narcisismo, assim como a falta dela também pode. Segundo a teoria do excesso, uma criança espera muita gratificação e, quando não a obtém na realidade, cria-a para si. Novamente, narcisismo. De acordo com a teoria do pouco, eles precisam da gratificação e não a estão recebendo, então criam-na para si mesmos. Isso leva novamente ao narcisismo. Acreditamos que, novamente, pais narcisistas podem causar narcisismo, mas as descobertas da pesquisa são um pouco mistas nesta área. E isso me leva à área de estilos de parentalidade. Isso é realmente interessante, especificamente em torno desta questão da mãe narcisista, porque realmente analisa a contribuição da mãe e do pai para o narcisismo separadamente. Essencialmente, existem 4 maneiras de olhar para os estilos parentais, ou seja, há 4 estilos: autoritário, autoritativo, permissivo e indiferente. Se for autoritário, um pai quer manter o controle, moldando e avaliando seu filho conforme um padrão. A obediência é esperada e nenhuma explicação é necessária. Então, o pai dá uma ordem e não vai explicar por que está exigindo obediência. Com a criação autoritária, a punição traz conformidade, obtendo-a dessa forma. Com a autoridade, o pai autoritário usa raciocínio e explicação para influenciar o comportamento de uma criança, então seus padrões são claros. Pais assim são assertivos, mas sem exageros. Eles não são intrusivos e assumem que a criança tem direitos, e eles vão considerar o ponto de vista da criança. A parentalidade permissiva envolve muito afeto e leniência dos pais. Eles realmente lutam para punir uma criança e não esperam que a criança seja madura. Por fim, temos o estilo de parentalidade indiferente. Aqui, vemos que a criança é deixada para resolver problemas sozinha,
são incentivados a serem independentes dos pais. O pai não oferece suporte a eles. E mais uma vez, a criança deve assumir responsabilidade por tudo em sua vida. Portanto, todos esses estilos de parentalidade essencialmente têm prós e contras, mas geralmente o estilo autoritário é considerado o mais saudável. Então, olhando para os estilos não saudáveis e comparando-os ao narcisismo, como o narcisismo pode se desenvolver. É aqui que fica bastante interessante. Vemos em pesquisas que, com o estilo autoritário, quando usado por uma mãe, está positivamente correlacionado com o desenvolvimento de narcisismo vulnerável na criança. Quando uma mãe adota um estilo permissivo ou autoritário, há uma relação negativa com o narcisismo vulnerável. Isso significa especificamente que, à medida que a mãe usa esses estilos, o narcisismo vulnerável é menor na criança, portanto não contribui para o desenvolvimento do narcisismo vulnerável. Agora, o estilo de indiferença ela não está relacionado. Então, se a mãe usa esse estilo, não vemos diferença com o narcisismo vulnerável. Agora, em termos de narcisismo grandioso, vemos que os estilos parentais da mãe não estão relacionados ao narcisismo grandioso. Então, parece que realmente nada que uma mãe possa fazer pode levar ao narcisismo grandioso, mas existem algumas coisas que uma mãe pode fazer que poderiam levar ao narcisismo vulnerável novamente na criança. Por outro lado, estilos parentais autoritários e indiferentes adotados por um pai estão associados ao desenvolvimento de narcisismo grandioso na criança. E em termos do estilo permissivo, isso está negativamente relacionado novamente, quando usado pelo pai, ao narcisismo grandioso. Agora, curiosamente, os estilos parentais, quando usados pelo pai, não estão relacionados ao narcisismo vulnerável. Portanto, os pais não podem causar narcisismo vulnerável, mas seus estilos parentais podem contribuir para o desenvolvimento do narcisismo grandioso. Pais narcisistas podem causar narcisismo, mas isso é apenas uma preocupação. Falarei sobre as consequências de uma mãe narcisista após abordar suas características. Então, reuni essas características a partir da literatura de pesquisa e da minha experiência clínica. Este é um problema muito comum abordado na clínica. Então, a primeira característica, o primeiro sinal de uma mãe narcisista é desviar a conversa para si mesmas. Então, a filha quer falar com a mãe sobre um problema que a filha está tendo e, de alguma forma, a conversa se torna sobre um problema que a mãe está tendo. O problema da mãe é sempre mais importante, mais sério, pior e, às vezes, até causado pela filha. Isso também é bastante comum. A filha diz que está com dificuldades para se concentrar e realizar as tarefas devido à agitação da vida. E a mãe diz que conhece essa sensação. É como eu me senti ao te criar, porque você nunca escutava e sempre quis fazer as coisas do seu jeito. Você nunca me compreendeu. Então a filha estava procurando por apoio ou conselho, não críticas, mas críticas foi o que ela encontrou. Então há esse sentimento por parte da filha, há esse pensamento como essa conversa chegou até aqui. Esse é o primeiro sinal. Novamente, desvio para um tópico relacionado à mãe narcisista. O segundo sinal é competir com a filha. Isso é expresso de diversas formas, como quando a mãe flerta com os namorados da filha. Elas competem pelo amor do pai da filha, então o marido da mãe narcisista. Há uma sensação de que a filha nunca será boa o suficiente para a mãe ou tão realizada quanto a mãe. Isso estabelece a competição. A mãe trata a filha como se a filha fosse inferior, especificamente uma versão inferior da mãe, uma versão que nunca realmente correspondeu às expectativas da mãe. O terceiro sinal é que a mãe faz a filha se sentir como se fosse um fardo e que realmente nunca deveria ter nascido em primeiro lugar. E eu acho que essa é uma característica particularmente cruel e prejudicial da mãe narcisista e, infelizmente, também é uma característica muito comum. O sinal número 4 é a falha em proteger a filha de outro indivíduo prejudicial. Talvez alguém na casa que maltratou a filha. E às vezes, isso vai até o ponto da mãe narcisista realmente proteger a pessoa que está causando o dano. Isso também parece ser extremamente comum com mães que são narcisistas. Elas realmente não se importam se a filha está sendo maltratada ou, de certa forma, elas gostam disso.
Elas acreditam que é apenas porque agora a filha está sendo punida por ser tão ruim. Então, assim como todos esses sinais, é muito cruel. É uma característica cruel e impiedosa da mãe narcisista. O quinto sinal é a indisponibilidade emocional. Então, a mãe narcisista, ela não quer ou não sabe como falar sobre emoções. Outra coisa que eu vejo que é meio relacionada é o tipo errado de disponibilidade emocional. Então, não necessariamente indisponibilidade, mas novamente o tipo errado de disponibilidade, como dar muita importância às emoções da filha. Então a filha diz algo como: estou com raiva e magoada pelo que essa outra pessoa fez. E a mãe diz que você pode ser perigosa ou violenta. Sempre soube que você era capaz disso. Nunca pude confiar plenamente em você. Não posso garantir sua segurança. Então, em um sentido, faz a mesma coisa que ser emocionalmente indisponível, na medida em que a filha ela não quer continuar se aproximando da mãe. A filha evita falar sobre suas emoções com a mãe, pois sente que sua perspectiva acaba sendo distorcida. Essencialmente, com este sinal, não vemos validação, invalidação ou muito pouca validação dos sentimentos. O sexto sinal é ser controlador e manipulador, observado através de viagens de culpa. Vemos muito drama quando a filha não atende às expectativas. Por exemplo, se a filha se mete em pequenos problemas na escola, a mãe pode dizer: estou ferida, decepcionada, chocada ou enojada, exagerando algo pequeno, fora de proporção, e tornando isso sobre si mesmas. Também vemos um olhar de decepção, às vezes, em vez de uma declaração clara. Então, em vez de comunicação verbal, apenas um olhar ou expressão de profunda decepção. Novamente, destinado a ser manipulador, não autêntico, não genuíno. O sétimo sinal de uma mãe narcisista é essa ideia de uma dívida que não pode ser paga. Então, o que isso significa é que a mãe narcisista sacrificou tremendamente para ter uma filha, e ao fazer isso, realmente incorreu nesta dívida que nunca pode ser paga pela filha. Ela quer que a filha se impressione com esse sacrifício, e se a filha não se impressionar com esse sacrifício, a filha é ingrata e novamente uma decepção. Então vemos um tema realmente claro surgindo através desses diferentes sinais. O sinal número 8 é que a mãe narcisista dá aprovação, ou em certo sentido amor, como recompensa por fazer o que ela quer. Isso significa que não há aprovação ou amor incondicional. Tudo se baseia no desempenho da filha. E eu acho que alguns argumentariam: o amor condicional não é realmente amor de verdade, pois isso é o que ele cria de fato. Se a filha tem que ganhar ou obter, através de seu próprio desempenho, aprovação ou amor, isso é realmente a mesma coisa que amor. Será que é sobre isso que falamos quando mencionamos o amor? Um sinal de uma mãe narcisista. Isso está relacionado a violações de limites. Então, revistar o quarto da filha, bisbilhotar conversas, ler o diário da filha, não proporcionar à filha nenhuma privacidade e muito julgamento, que é claro, é parcialmente baseado nas coisas que a mãe descobre ao violar a privacidade. Outra violação de limites seria reclamar da filha para outras pessoas com ela presente. Então, realmente, ao rebaixar a filha na frente dos outros, isso está cruzando um tipo de limite importante na criação dos filhos, certo? Isso não é propício para um bom relacionamento e leva a uma série de consequências. Isso me leva dos sinais de uma mãe narcisista para as consequências da mãe narcisista. E isso é realmente interessante porque, em essência, a mãe narcisista pode ser destrutiva porque, compreensivelmente, as filhas acreditam em suas mães. Geralmente, as crianças confiam em seus pais. Acreditamos que nossos pais têm as respostas, que o que eles dizem está correto e que sabem o que é melhor. Acreditamos que eles sabem o que fazem. Mesmo que às vezes não haja realmente nenhuma evidência para apoiar isso, não há requisito para que os pais sejam lógicos, razoáveis ou racionais para terem filhos. Albert Ellis, criador da terapia comportamental racional, acreditava que a psicopatologia era parcialmente causada porque acreditávamos em nossos pais. O que os pais realmente sabem? Que evidências existem de que um pai saberia mais do que você na mesma idade, certo? Então, por exemplo, mãe narcisista de 30 anos que tem algum conhecimento sobre a vida. Quando essa filha atinge os 30 anos,
Que evidência existe de que essa filha não saberia tanto quanto essa mãe? Mas é isso que as pessoas pensam, que seus pais devem saber mais. Outra parte disso é quando uma mãe falha em fornecer algo, a criança não teria consciência do que é isso. Não sabemos o que não sabemos, o que realmente cria um sentimento crônico de vazio naquela filha. E, interessantemente, este é um dos sintomas do transtorno de personalidade borderline, que se sobrepõe um pouco com o narcisismo vulnerável, esse tipo de narcisismo, em teoria, que uma mãe poderia causar até certo ponto. Então, de volta àquela crença na mãe narcisista, o que a mãe narcisista quer que uma filha acredite é que a filha é inútil, não é boa o suficiente, que a filha está lá para atender às necessidades da mãe, que a filha é um fracasso e continuará sendo um fracasso à medida que cresce. Na medida em que a filha falha, é culpa da filha. E na medida em que a filha tem sucesso, a mãe assume o crédito ou simplesmente nega que a filha tenha tido sucesso algum. Então, a filha da mãe narcisista é levada a acreditar que é sua culpa que sua mãe esteja descontente com você. Essa é, em essência, a linha de fundo. As filhas de mães narcisistas lutam em certas áreas, certo? Vemos certas características, vergonha, raiva, falta de confiança em si mesmo, como não confiar na própria voz interior, um sentimento de incerteza, sensação de incompetência, sensibilidade excessiva e dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Então, se uma filha tinha uma mãe narcisista ou tem uma mãe narcisista, o que ela pode fazer a respeito? Bem, eu acho que o único conselho aqui realmente é procurar aconselhamento. É importante para alguém separar o que é verdadeiro e o que não é nessa relação, para construir confiança na validade de seus próprios sentimentos, para reconhecer que a mãe, talvez sem culpa própria, falhou com você como filha e, essencialmente, falhou da pior maneira possível, fazendo você pensar que era sua culpa. Outra pergunta que recebo aqui é: a relação deveria ser terminada? A filha deveria cessar qualquer contato com a mãe narcisista? Essa é uma decisão muito difícil. Como em tudo, creio que consultar um conselheiro faz mais sentido neste caso. Mas uma das coisas que me ocorre é que, biologicamente falando, alguém só tem uma mãe. E o término de um relacionamento é diferente de cessar o contato. Eles podem parecer iguais, mas acredito que não sejam. Não tenho certeza se um relacionamento como o de mãe e filha, ou realmente qualquer relacionamento entre pais e filhos, pode ser realmente terminado no sentido mais verdadeiro, apenas por não ter contato com o pai. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Bem, existe essa crença de que uma pessoa pode escolher terminar um relacionamento, mas, na verdade, há mais de um passo para isso. Não ter nenhum contato é fazer uma escolha nesse sentido, mas só porque não há contato, isso não significa que o relacionamento realmente acabou. Só realmente termina quando alguém consegue encontrar paz com isso. Então, o relacionamento pode tecnicamente acabar. Alguém pode não ter mais contato nem falar com essa pessoa. Mas o efeito não acaba. O efeito de um relacionamento mãe-filha pode persistir além da ausência de contato, até mesmo além da morte. Eu já vi isso tantas vezes. Uma filha está lutando para encontrar a paz com o relacionamento, mesmo quando a mãe já não está mais aqui. Os sentimentos são tão dolorosos quanto quando a mãe estava viva. O relacionamento entre mãe e filha não é realmente algo que as pessoas escapam ou ignoram, mas sim resolvem. E, novamente, eu acho que aconselhamento pode ajudar com isso. Sei que ao falar sobre o relacionamento entre mãe e filha e narcisismo, haverá uma variedade de opiniões, com pessoas concordando, discordando e trazendo exemplos de suas próprias vidas. Por favor, insira suas opiniões e pensamentos na área de comentários. Eles sempre geram diálogos muito interessantes. Espero que você tenha achado este vídeo sobre 9 sinais de uma mãe narcisista interessante. Obrigado por assistir.